Muito boa tarde. Vamos dar início a mais uma reunião e que nós possamos aproveitar esse período em que vamos estar juntos para ampliarmos conhecimentos e sentimentos à luz da doutrina espírita. É muito importante e nós estamos tendo essa oportunidade, então vamos valorizá-la, procurando assimilar e vivenciar, né, tudo que a doutrina tem nos ensinado e nos oferecido. Hoje é o nosso irmão Zé Manuel e vamos àquele momento de interiorização, buscando através do recolhimento ambiente propício para fazermos a nossa prece. Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, muito te agradecemos, Senhor, pela oportunidade desta tarde. Que possamos aproveitá-la, ampliando entendimentos, sentimentos à luz da doutrina espírita. E que o nosso irmão que fará uso da palavra possa receber inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, José Manuel. Bem, queridos, muito boa tarde. Nós vamos iniciar mais um papo, mais uma conversa sobre espiritismo. E que eu espero que todos nós possamos ter consciência do que nós estamos fazendo aqui. A Sueli, na última reunião, ela ficou preocupada. Meu Deus, mas tem tão pouca gente. Eu até expliquei, comentei aqui no dia, né? Se nós fôssemos fazer aqui consultas espirituais, pergunte o que quiser, que vão ter médiums aqui para atendê-los, isso aqui ia encher, ia ficar fila lá fora, ia pegar a senha para entrar. Se a gente dissesse que hoje ia dar aqui um remédio para dor na coluna, isso aqui ia encher de gente que ia ficar a fila lá fora para apanhar senha para entrar na próxima. Essa é a grande realidade do espiritismo. É a grande realidade do espiritismo. A humanidade, de um modo geral, não está atrás de aprender para se resolver. Ela está atrás de ter as fantasias, as alegrias, a felicidade e a saúde do mundo. Mas, na realidade, nós não estamos aqui para isso. O mundo, com seus atropelos, com as suas desgraças sobre nós, mundo, está fazendo o papel dele e nós estamos nos submetendo ao nosso papel. Nós precisamos da dor, senão nós não estaríamos aqui num planeta onde se sente dor. Nós precisamos do sofrimento emocional, problemas que nós temos. Não são só os problemas de ordem física, são os problemas de ordem emocional, os problemas familiares, os problemas, enfim, que nós temos e todos têm. Não tem no planeta quem não tenha. Quem não tem problema nenhum no planeta tem o grande problema, que é o da morte. Que o sujeito a cada dia está chegando perto dela. Não adianta querer fugir, que a cada dia nós estamos caminhando para o fim, para a morte. E aí nos resta o quê? A alma? Nos resta a imortalidade. Então se nós somos imortais, Lambré, o que interessa é o que vem depois. Nós temos que cuidar daquilo que vai para o outro lado, que somos nós. Aquilo que está aqui ou vai ficar aqui, isso não tem grande importância. Do que está aqui e é daqui, nós precisamos só do necessário. Do necessário. Nós podemos ter até, Magui, um tênis só. Lava, enquanto estiver molhado, você fica de sandália de dedo ou então descalço. Quando secar, põe. Nós não precisamos mais do que o necessário. É isso que é o difícil de entender na vida, de aprender na vida. Porque o que desgraça o mundo e o nos desgraça é justamente o produto do egoísmo que se transforma na ambição. É no querer ter e esquecer do ser. E desprezar, negligenciar o ser. O que os espíritos vieram fazer, estão aí com a codificação pronta, é passar para todos nós essa informação segura, essa informação consoladora, essa informação para a eternidade, e não uma articulação para nós vivermos bem e confortavelmente no planeta. Nada contra a riqueza, nada contra o ter. Mas nós temos que viver para ser. Que o ter seja um mecanismo de nosso ser se elevar, se valorizar, se aprimorar, se desapegar. Porque se desapegar do ter quando nós temos é mais difícil.
O camarada que já não tem nada, ele já tem desapego mais fácil. Agora, quem tem tudo e de repente passa a não ter nada, sofre um baque enorme. A nossa tragédia aqui do dia 11 para 12 de janeiro de 2011, nós conhecemos, depois da tragédia ocorrida, muitas pessoas comentavam sobre alguns empresários, algumas pessoas, que estavam pensando seriamente no suicídio, porque tinham perdido tudo. Quem está vivo para falar que perdeu tudo, pode ter a certeza de que não perdeu nada, porque do que ele é, nada foi perdido. E ao contrário, a partir da tragédia, o que começa a acontecer é o enriquecimento da alma, é o empobrecimento do corpo, é o empobrecimento patrimonial, mas o enriquecimento espiritual, emocional, sentimental. A gente viu que nessas eleições que nós tivemos aqui na região serrana, as eleições já foram mais conscientes do que eleições anteriores, por causa da tragédia que atingiu todo mundo. Eu estava lá no cartório ainda agora para resolver um problema lá de uma escritura, e o cartório estavam loucos lá com esse negócio do aluguel social, está todo mundo entulhado lá para reconhecer firma, autenticar documento e tal. Aquilo está cheio. É o povo sofrendo, é o espírito sofrendo num mundo injusto. Mas por que o povo, os espíritos, vêm para um mundo injusto? É porque nós, espíritos, somos também injustos. Nós, espíritos, precisamos conviver com os injustos para sofrer as consequências da injustiça e para despertarmos ao contrário, na necessidade de sermos justos, de sermos honestos, de sermos cumpridores dos nossos deveres, sermos atentos com a vida. A vida é uma coisa belíssima, extraordinária, que vocês têm, e eu também. Nós temos que analisar isso. Quem somos? Somos a vida? Não, nós não somos a vida. A vida é um processo biológico que acompanha o corpo. Nós precisamos da vida no corpo, porque quando esse corpo não tiver mais vida, ele não serve mais para a gente. Então nós saímos dele. Mas nós não somos a vida, nem somos o corpo. O que nós arranjamos de confusão no mundo é porque nós que estamos no corpo procuramos a confusão. Procuramos os tormentos que vão se abater sobre o corpo e refletir em nós, alma, que vamos para o outro lado. Nós não somos daqui. Eu perguntei isso para esses dias, eu encontrei uma senhora, duas moças me encontraram na rua, vieram me abraçar. Eu ganho abraço todo dia na rua por causa do programa de televisão. Vieram me abraçar, olha, nós adoramos o seu programa, que maravilha. Aí uma delas disse assim, pois olha, o senhor não sabe que força que isso me dá. Eu perdi uma irmã semana passada. Eu falei para ela, você não perdeu a irmã não, você não perdeu, ela voltou para lá. Ela voltou de onde nós viemos. Eu dei uma interrompida nela. Ela voltou para de onde nós viemos. Ela falou, que bom estar ouvindo o senhor falar isso. Eu falei, sim. Aí eu olhei para ela assim, calculei, ela devia ter menos de 50 anos, né? Eu perguntei assim, há 50 anos passados, onde você estava? Ela falou, Aí a outra também, eu falei, e você? Ela falou, Eu falei, exatamente, vocês estavam lá para onde sua irmã foi. E para onde nós vamos? Porque foi de lá que nós viemos. Isso é uma lógica. Eu estava ali no Country Club caminhando, encontrei o Neyci. Neyci é dono daquela academia que tem lá dentro do country e ele me adora também por causa do programa. Eu sou um camarada adorado por causa do programa, por causa de televisão. Veio, me abraçou e me beijou. Neyci. Ele é irmão do Benito de Paula. Me abraçou, leva os nossos DVDs para o Benito assistir também. E de vez em quando ganho um abraço que ele mandou. Então, ele veio falar para mim, olha, eu estou estudando uma questão que me intrigou. Estive na igreja falando sobre isso, que eu fui a uma missa em homenagem a não sei o que aí, ele foi e tal, e o padre estava falando umas coisas lá que não bateram, ele falou, por exemplo, por que no mundo as várias civilizações em várias épocas da humanidade têm construído pirâmides, têm construído obras faraônicas, e essas obras são tão semelhantes entre si? Porque tem as pirâmides no Egito, tem as pirâmides dos maias, tem as pirâmides dos astecas, afinal de contas tem pirâmide em todo lugar. Parece que pirâmide foi uma mania das civilizações do passado, mas inteligentíssima. Falou, como explicar isso? Estava pesquisando, estudando, eu falei, Neyci, para com tudo. Simplesmente eu vou te resolver o problema. Não precisa mais perder tempo em pesquisar isso. Nós não somos daqui.
nós viemos para aqui. Eu perguntei para ele, onde esse povo aprendeu a fazer pirâmide? Com as onças? Com os jacarés? Aprendeu com quem? Com as cobras? Aprendeu com quem fazer pirâmide? Não aprendeu com ninguém. Eles já trouxeram a tecnologia, já trouxeram a ciência da construção, da engenharia, que até hoje põe de boca aberta os engenheiros atuais, os físicos atuais, não sabem como. Tem cálculos e tem processos utilizados há 3.000 anos, há 5.000 anos, que ainda não foram dominados hoje pela engenharia mais moderna. Aí eu falei, Neyci, eles aprenderam isso com quem? Com os macacos? Não, meu filho, já trouxeram isso de outras civilizações, civilizações intelectualmente muito avançadas, mas vieram para cá para dar um baque, para levar um choque térmico no moral, no emocional. O emocional deles lá nesses mundos civilizados, tecnologicamente avançadíssimos, o emocional e o moral deles lá era selvagem, era bárbaro. Apesar da civilização avançada tecnologicamente, a moral era bárbara ainda. Por isso eles foram jogados num planeta inferior, para que essa barbaridade moral seja chocada e comece a se desenvolver para equiparar as duas asas, a asa da moral e a asa da inteligência. As duas têm que estar equilibradas para o voo sair perfeito, porque se uma bater mais que a outra, desequilibra. Corta a ponta da asa de um ganso e só joga ele para cima. Ele vai cair, porque ele perde o equilíbrio. Se você cortar as duas pontas do mesmo tamanho, você joga e ele sai voando. Agora, se você cortar uma e não cortar a outra, pronto. A gente sabe quando quer que galinha não foge do terreiro, que ganso não passa para o lago dos outros, corta só a ponta de uma asa, pronto, inutilizou o voo. Então nós estamos, como espíritos, precisando do equilíbrio das duas asas. É a simbologia do angelical, dos anjos. Duas asas iguais. Você não vê um anjo com uma asa só, um anjo cotó, um anjo gambeta, ele não voa. Com uma asa só, nada voa. Então tem que ter o equilíbrio. Essas civilizações, Neyci, dizia eu para ele, foram jogadas aqui e em várias partes do planeta. A sabedoria delas veio de outros mundos, veio consigo como espírito. Por isso, aqui no Novo México, aqui do lado de cá, aqui na África, no norte da África, aqui na Colômbia, aqui no México, nessas regiões todas por aqui, e principalmente aqui na África, as construções em épocas diferentes e com civilizações que jamais se comunicaram, eram semelhantes e com as mesmas tecnologias. Com as mesmas tecnologias. Por quê? É a inteligência que vem de fora, passando por aqui no processo de evolução, precisando ser tocada com sentimento, com sofrimento. Então esse é um planeta realmente de sofrimento físico, para transformação moral. Isso está perfeito dentro da criação de Deus, está perfeito dentro da criação de Deus. E é isso, queridos, que nós temos que compreender. O Espiritismo, por enquanto, ainda será de muito pouca gente. Mas essa pouca gente espírita tem que ser autêntica e saber o que é o Espiritismo para passar isso para frente. E isso convencer as pessoas que estão preocupadas com essa situação planetária e com Deus. E não os oba-oba, osquindô, o pessoal que quer milagre, o pessoal que quer ficar curado, o pessoal que quer ficar rico. Isso aí é perdido na vida, perdido no mundo e vão continuar. Só o sofrimento joga esses espíritos na realidade, que poderá não ser realidade espírita, mas na realidade da sua própria consciência, através do sofrimento, e na realidade de que tem que mudar, tem que perdoar, tem que ser honestos, para se livrarem dos males que nos afligem, que são os males provocados pelas nossas inferioridades, principalmente pelo nosso egoísmo. Jô Soares fazia um personagem que ele dizia o seguinte: fica o povo aqui fora jogando pedra no pessoal que está lá dentro do castelo. O rei espertamente manda abrir o portão e chama os líderes do movimento de jogar pedra no castelo. Aí o pessoal entra. Chega lá dentro, ele conversa com a turma, solta umas vantagens para eles, pronto. Eles sobem nas muralhas e eles é que vão jogar pedra no pessoal que está lá fora. É assim. Chama o sofredor e oferece uma vantagem para ele. Ele passa logo para o lado do inimigo.
O candidato não é bom? Isso não interessa. Depende de quanto ele vai pagar. Qual a vantagem que ele vai dar. É assim que funciona. A gente tem um escrúpulo e um cuidado com isso, mas a maioria não tem, por isso que sofre. Por isso que sofre. Estamos agora aí nessa discussão dos royalties. Oh, mas o Estado do Rio vai perder. Vai perder o quê? Me digam vocês que se abastecem lá, que se tratam no SUS, que vão para o Raul Sertã. O pessoal do Raul Sertã vai perder o quê, Renato? Não tem mais nada para perder, porque já não tem nada lá. Vão morrer se for para lá. Então, oh meu Deus, vamos fazer campanha por causa do royalties. Eu, sinceramente, humanamente, acho que isso deva ser dividido pelo Brasil mesmo. Porque se isso vai bater lá no Acre, numa prefeitura do Piauí honesta, vai ser um dinheiro que vai servir para os nossos irmãos que estão lá. Porque aqui nós já sabemos o destino. É roubado antes de chegar nos cofres públicos. É a realidade. Está cheio de denúncias, cheio de moral. Quem deu o resultado do dinheiro? Macaé, por exemplo, que é Macaé e Campos, que são das cidades mais beneficiadas. Vão lá ver como está o saneamento, como estão os hospitais. Mostrou a televisão esses dias, os hospitais em Campos, as escolas em Macaé, as ruas, o saneamento básico. E que deu o dinheiro do royalties? Vamos distribuir esse dinheiro pelo Brasil, pelo mundo, para ver se ajuda alguém. É a justiça, e que depende, a justiça, da abnegação, da simplicidade, da fraternidade. Vamos abrir mão. Se está perdido aqui, quem sabe que não vai estar aí fora? Em algum lugar tem gente honesta, tem pessoas sérias, tem pessoas interessadas e solidárias pela sociedade, pelos irmãos. Tem. E é o que nós temos que fazer, a nossa parte. A nossa parte nisso tudo. Então, os espíritos superiores intelectualmente, de inteligência avançada, são os espíritos que vieram para cá e vêm ainda, continuam vindo e habitam várias partes do planeta. E nessas várias partes do planeta, eles têm mostras, eles deixam construções semelhantes que a gente pode analisar. Eles sabiam da mesma fonte, eles trouxeram isso dos mesmos conhecimentos. E nós vamos cada vez, espíritas, através do espiritismo, reforçando o conhecimento e tendo a certeza de que realmente nós não somos daqui, nós estamos num processo de evolução, que a Terra funciona como uma das escolas, e o que nós para cá, quando nós para cá viemos, nós já trazemos tudo o que sabemos, de bom e de mal, e vamos aqui colocar isso em funcionamento, e vamos aqui nos agrupar com as congregações, os grupamentos que nos são afins, que nos são familiares. Se nós gostamos do crime, nós vamos procurar quem também gosta do crime. Se nós gostamos da paz, nós vamos procurar quem também gosta da paz. E é assim que de mundo em mundo, nós vamos nos agrupando e desenvolvendo o que pudermos. Os espíritos estão aí nos acordando. Acordem, está vendo? Acordem. Vocês estão pensando que não vão morrer? Vão. Que a morte faz parte do corpo, a vida faz parte do corpo. Espírito não tem vida, espírito tem energia, tem inteligência, espírito é. Não significa ser o espírito o corpo, nem o corpo o espírito. O corpo é um instrumento, é um veículo. Que adianta você guardar tanto dinheiro, ouro, barra de ouro, dinheiro, isso e aquilo, na hora da morte aquilo não te vale para nada, não vai te socorrer em nada. Muitas vezes não vai te deixar nem se internar no melhor hospital do mundo, porque não vai dar tempo. Você já vai chegar lá morto. Então não adianta, não tem como fugir. E aí, não é bom pensar em coisa séria? Não é bom realmente procurar a realidade das regras? O como funciona, quem somos, de onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos? O Espiritismo resolve essas questões. Quando eu expliquei isso para o menino lá, para o Neyci falou assim, rapaz, você não é mole não. Eu falei, não, é o que eu aprendo no Espiritismo. Mas ele falou, mas eu estou estudando, diz ele, eu estou estudando. Eu falei, então continue estudando que está resolvido o problema. Eu costumo mostrar aqui, ó, o Livro dos Espíritos aqui, cabe nas duas mãozinhas assim, ó, cabe nas duas mãos, está tudo aqui. Do átomo ao arcanjo, a história do universo, as origens de todas as coisas, simplesmente aqui.
Você não precisa sentar numa biblioteca do tamanho do Maracanãzinho para ler todos os livros que estão nas estantes da biblioteca. Não precisa. Está tudo aqui. Você tem que ler devagar, com calma, e pensar no que você está lendo. Coloque-se, como eu lembro sempre, no lugar de Deus. E leia isso aqui. E se pergunte, se eu fosse Deus, eu faria assim? Ou faria como a história das religiões dizem? Vocês vão ver que vocês fariam assim. Isso aqui está de acordo com cada um de nós. Sabe por que está, Lamblé? Porque Kardec perguntou para os espíritos, onde estão escritas as leis de Deus? E sabe o que eles responderam? Nas vossas consciências. Nós todos temos as regras da justiça, as regras do amor supremo, as regras de Deus nas nossas consciências. Então, lendo isso que está aqui nas duas mãozinhas, aqui, ó, fininho, está tudo aqui. Lendo isso aqui e se colocando no lugar de Deus e se perguntando, eu concordo com isso? Eu faria desse jeito? Vocês vão começar a ver que sim. Quando vocês acharem que não fariam, aí é pelo egoísmo. Aí vocês voltem e falem, então eu tenho que corrigir isso. É daqui para dentro e de dentro para aqui. E aí nós vamos, Lamblé, sendo espíritas mesmo, diferentes. Nós não podemos ser espíritas simplesmente para dizer que temos uma religião e sermos igual a todos que têm religião. Nós temos que conhecer isso para isso nos ajudar. Para nós não termos nenhum medo, nenhuma dúvida sobre morte. Para nós não termos nenhuma dúvida sobre a existência de Deus. Para nós não termos nenhuma dúvida sobre a civilização que inunda, que enche esse universo infinito. Nós não podemos ter nenhuma dúvida em relação a isso. E aí nós vivemos tranquilos. Com problemas? Sim, com problemas. Mas isso faz parte. Vamos lá, vamos resolver. Vamos ver como é que resolve. Vamos sentir como é que é. É a escola da vida. É a escola da vida. Porque de repente nós somos chamados. O nosso Wilde, nosso irmãozinho, que foi até diretor do centro, ele domingo ele veio, que ele está adoentado. Domingo passado, domingo retrasado, ele esteve aqui. Ele teve um derrame. Já teve uns 3 atrás, já operou o coração, e agora ele teve de novo. Então, eu há poucos dias perguntei para ele, e aí, já pensou na morte? Já pensou em morrer? Perguntei para ele. Ele falou, mas já. Eu falei, e aí, ficou com medo? Não, você sabe que eu não tenho medo e tal. Eu falei, Justa, não precisa ter medo. Morrer é simplesmente deixar o corpo que não funciona mais. Aliás, ele está no CTI hoje. Ele hoje de manhã, eu todo dia mando mensagem para ele, falo com ele. Hoje, quando eu ia mandar mensagem para ele, o telefone tocou. Aí era ele. Eu falei, opa, é o Wilde, ele tocou para mim, ele adivinhou que eu estava pensando nele. Aí quando eu atendi, era a mulher dele, dizendo que ele tinha acabado de ir para o hospital e que ele teve uma convulsão e está lá internado. Mas eu perguntei para ele esses dias, e aí, está pensando na morte? Já pensou na morte? Já pensou em morrer? Tem que perguntar. Nós temos que pensar antes de morrer. O que é morrer? É deixar esse corpo velho. Tive até ainda agora com um rapaz que me conhece há muito tempo, gosta também de mim do programa, e ele falou assim, e você, Zé Manuel, como é que você está tão bem? Eu falei, e você também tão bem? Ele falou, eu estou com 71, né, Renato? Eu estou com 71, mas com um corpinho de 80. Gostaram? Ele falou assim, eu estou com 71, mas com um corpinho de 80. Olha só, então que as pessoas normalmente falam, eu estou com 70, mas com um corpo de 50, corpo de 40. Não, eu achei legal que ele falou, eu estou com 71, mas um corpinho de 80. Então, tudo bem, todo alegre, todo disposto. E falou que a mãe dele está com 94 anos, parece, e tal. Não se iludam. Se vocês quiserem ir a 94, vão. 100, vão. 110, vocês já sabem que não vão. Não, então... Morrer cedo é bom por isso, que aí a gente não chega a ficar velho. Não é? Morrer cedo. Aliás, entrei também no elevador ainda agora. Entrei com esse rapaz que me falou que estava 70 com um gordinho de lã. Eu falei assim, tinham 2 jovens bonitos, entraram também com a gente no elevador. Eu falei, e vocês? Olhem pra gente, ver como vocês vão ficar. Aí eles riram, eu brinquei com eles, falei assim, e vocês não querem ficar assim não? Aí eles falaram, não queremos sim. Eu falei, porque senão pede para morrer agora. Pede para o elevador sair o fundo e a gente desce na bandeja. E mostra, vocês vão morrer agora. Não. Aí brincaram comigo, saíram como se fossem meus filhos, meus conhecidos. Assim que a gente tem que fazer, a gente tem que provocar as pessoas. Você não quer ficar velho? Morra novo.
Ah, mas eu não quero morrer novo, então você vai ficar velho. Tá cheio de velho aqui, e eu também, que não estão querendo morrer não. Se eu falar, quem está aqui prevendo morrer nos próximos 5? Ninguém levanta a mãozinha, né? E nos próximos 10? Ninguém levanta a mãozinha. Morte é uma coisa que a gente tira da cabeça. Mas pode acontecer daqui a 10 minutos. Eu falando no enterro, lá naquele memorial lindo lá da SAF, ali tem dignidade para o enterro, né? Aquilo ali é que devia ter em todos os lugares. Mas, sinceramente falando, limpeza, enfim, uma coisa adequado mesmo para você fazer um velório. Então eu tenho ido lá e eu chegando em enterro é igual o soldado chegando no quartel para trabalhar. Eu chego lá para ir ao enterro, dali a pouco o neguinho chega lá, você não quer falar não? Eu falo, eu não quero não, mas então eu vou falar. Eu falo assim, veja o nosso irmão, ontem ele estava aqui. Ontem se você chamasse ele respondia. Qual é a diferença de ontem para hoje? É que hoje ele não está mais aqui. Você chama, ele está lá, branquinho, paradinho. Ali não é mais ele. E eu na hora, eu estou dando esse exemplo porque esse exemplo foi muito bacana. Na hora da onde estava falando, olhei lá para fora. E o memorial lá é todo daquele vidro refletivo, né? Você olha de fora para dentro, não vê nada, é um espelho. Mas de dentro para fora você vê tudo lá fora. E eu olhei lá para fora e falei, isso que acontece aqui, nós não estamos vendo mais o fulano, mas ele está nos vendo. Ele não deixou de existir porque nós não estamos vendo ele. Olhem lá para fora. Aí o pessoal pensou que viesse alguém. Aí eu falei, olha o movimento da estrada, da rua, as pessoas passando. Nós estamos vendo aquilo lá, eles passarem, mas eles de lá, porque eu vim de lá agora, e olhei para cá e que eu percebi que de lá de fora não vê aqui dentro. Mas não significa que nós que estamos aqui dentro deixamos de existir. Nós continuamos existindo. Da mesma forma, o nosso irmão que estava aqui não está mais. Nós não vemos mais ele com esses olhos do corpo, mas nós vamos continuar vendo esse cidadão, esse nosso irmão, através dos olhos da alma. Nós vamos abraçá-lo quando nós saímos do corpo em sonho, em sono, antes da morte. Não precisa morrer para entrar no mundo dos espíritos. Nós entramos todo dia quando dorme o corpo, porque dormindo o corpo relaxa o aprisionamento nosso. E aí nós vamos para o lado de lá. Isso é estudo científico, isso é pesquisas que hoje já são confirmadas, até por instrumentos. Isso é pesquisa da ciência séria a respeito disso. Então nós temos que temer o quê? Nós temos que aprender e entender isso, para nós não termos medo. E quando a morte chegar para um de nós, qualquer um de nós estamos tranquilos. Qual é o problema? Você só vai deixar o corpo velho. Você só vai não estar mais ali, mas estará prontinho para pegar um novinho e passar à frente dos jovens que estão aí com 30, 40. Vamos ser mais novos do que eles daqui a algum tempo. Porque esse é o processo. Esse é o processo. E vejam bem, quando nós aqui no Centro Espírita Friburguense fazemos esse trabalho de espiritismo realmente sério, porque aqui nós passamos a doutrina espírita, como ela foi codificada, como ela foi ditada pelos espíritos superiores, e como ela está aqui nas 5 obras da codificação feitas por Allan Kardec. Para aprender espiritismo, entender vida e morte, entender isso com segurança, nós temos que estudar isso ali, que é o que a gente faz aqui. Porque entender vida e morte, como falam as igrejas e as religiões lá fora, é continuar com medo do céu, do inferno, querendo ir para o céu e sem saber realmente o que vai acontecer. A diferença do espiritismo para as demais religiões é essa. É que o espiritismo passa para a sua cabeça, com a sua inteligência e a sua razão, para você entender por conta própria como funciona isso. E você sentir e ter certeza de que você é parte de um processo indestrutível e infindável e infinito, que vai fatalmente nos levar para o céu. Ou seja, para a felicidade. Ou seja, para a sabedoria. Ou seja, para a paz e o conforto que todos nós queremos. Então, no espiritismo nós temos essa certeza. Nas outras religiões nós temos medo. E continuamos incertos até o momento da morte. Então, quando a gente faz isso na doutrina espírita, a gente causa embaraço.
para os que se dizem espíritas e falsificam e deturpam o espiritismo. Quando a gente faz sério, o movimento espírita que está aí não faz sério, e a maioria se arrepia e se estremece. E fica inimigo da gente. Tudo sério no mundo, nesse planeta aqui, tudo que é sério tem pouca aceitação. Sabem por quê? Por quê? É o óbvio, é o lógico. Tudo que é sério tem pouca aceitação aqui. O pessoal que estuda é pouco, o pessoal que leva a sério, pesquisa é pouco. A maioria é a massa. A maioria é a massa que precisa sofrer mais para ser tocada. Não estão perdidos, não. São nossos amados irmãos, irmãos amados e filhos de Deus. Mas estão no processo. É um processo complicado. Nós não podemos ficar esperando que o mundo se transforme num paraíso. Isso é bobagem. Nós temos que cada um nos transformarmos. E caímos fora daqui. Ah, mas os meus irmãozinhos que vão ficar para trás. Faz parte. Você não ficou na escola primária toda a vida porque os irmãozinhos vão entrar na escola primária. Sempre que você olhar para trás, vai ver irmãozinho na escola primária. Você vai ficar com pena deles? Não. Você está cumprindo o seu. E eles têm que cumprir o deles. Porque você não vai fazer prova para eles. E nem os professores vão fazer provas para você. É você e eu e você, você e Deus, Deus e eu e Deus. Então essa consciência que nos dá o Espiritismo é para realmente nos formar pessoas seguras, tranquilas. Pessoas que sabem o que querem, o que estão fazendo, como devem agir, como devem ajudar os outros. É para ter essa certeza, essa convicção que nós somos espíritas. Então, quando a gente faz sério, a gente causa problemas. A gente tem encrencas na vida, a gente é mal visto, a gente é mal falado. Vou botar um ar aqui que está meio... quente hoje. Não sei se é o ambiente ou se sou eu que já estou esquentando. Então vejam bem, quando faz certo dá problema. Mas eu tenho dito já há muito tempo, eu estou há 9 anos dizendo isso na televisão, em nome do Espiritismo, que eu lá represento. Eu represento na televisão o Espiritismo, a doutrina espírita. Não abro mão disso. E desafio há 9 anos que alguém escreva para lá dizendo que eu estou deturpando o Espiritismo. Ora, se nunca ninguém teve a coragem de escrever, e eu ainda faço mais. Coloco uma cadeira, uma poltrona entre eu e essa jovem bonita que está aqui, que essa também é bonita, mas é a Valéria que fica lá comigo. Coloco uma cadeira aqui para virem aqui falar. Nunca tiveram a coragem, porque é claro que não, eu não minto. E o que eu passo é a doutrina espírita. Tenho algumas represálias, que isso é do capeta, isso não está na Bíblia, isso é o esperneio, isso é normal. Mas doutrinário espírita, conhecedores de espiritismo, contestando o Zé Manel, não tem. 9 anos, e eu falo isso frequentemente. Eu não falei isso há 9 anos atrás, fiquei quieto, falo todo dia, falo quase todos os programas. Ninguém contesta porque eu represento o Espiritismo na televisão. O que eu falo é a doutrina espírita, gostem ou não gostem. Se não gostarem, não estão gostando do Zé Mané, não estão gostando do Espiritismo, que assim é o Espiritismo. E vejam, aí eu vou entrar no tema da reunião, apesar de ter só 20 minutos, eu recebi essa revista Veja, ela até atrasou, não sei se ficou na caixa, e aí eu me enrolei lá, eu sei que eu peguei essa revista ontem, abri nas páginas amarelas, o título me interessou. Quem falou em céu e inferno? Aí o título me interessou. Aí eu comecei a ler, mas eu estava com tanto sono, já era 00:30 e pouco, quase 1h da manhã. Aí eu não deu para ler legal, mas eu falei, isso é maravilhoso, isso aqui é bom, isso aqui eu vou ler amanhã. Aí hoje eu sentei para ler, eu nem ia trazer aqui hoje não, porque eu tinha pensado, que eu vou falar para aquela gente, eu pensei em falar outra coisa, mas eu li isso aqui é tão bacana, que isso tem a ver comigo, tem a ver com o Espiritismo, tem a ver com vocês, isso aqui tem a ver com quem é sério, com quem está bem intencionado, tem a ver com Sam Harris, que é aquele ateu, que eu recomendo aqui o livro para vocês lerem, nós temos aí para emprestar, Carta a uma Nação Cristã. Até nesse último programa de televisão eu perguntei, qual a religião que tem coragem de indicar um livro de um ateu para ser estudado? Qual a religião? Nenhuma delas a não ser o Espiritismo.
Porque o Espiritismo não foge das dúvidas, não foge das perguntas, não foge dos questionamentos. O Espiritismo exige, quer perguntas, quer dúvida, quer questionamento, porque ele resolve todos eles. Então eu pergunto, qual a religião que tem a coragem de oferecer um livro de um ateu para ser lido e estudado? Nenhuma, porque aquele livro é a condenação do que fazem as religiões. E não pensem que aí eu estou contra as religiões, não. Está aqui no Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou para os Espíritos, qual a religião que deve ser respeitada? Quais as que devem ser respeitadas? Os Espíritos mataram na hora as que fazem homens de bem. E eu pergunto para vocês, quais as religiões que estão fazendo homens de bem? Nenhuma, porque os homens de bem que tem aí já vieram feitos. Eles já são evoluídos. Teresa de Calcutá não foi feita pela igreja. Irmã Dulce não foi feita pela igreja. Martin Luther King não foi feito pela igreja. Gandhi não foi feito pelo hinduísmo. São espíritos evoluídos que vêm dar exemplo como nós temos que fazer e ser. Mas as religiões, mostrando o Deus que manda para o inferno, os que ele não gosta, os que ele odeia, os que não bajulam a ele, e mandando para o céu os puxa-saco. É isso aí. Quem raciocina, quem pensa, não aceita mais isso. Está se nojando com relação a isso. E eu também tenho falado muito na televisão. É ótimo que as televisões abram para as religiões. É ótimo você ligar lá e virar de canal tudo religião. Pastores, pregadores. É ótimo isso para queimar logo isso. É o que está precisando, botar fogo nisso. Jesus não disse, na moral estranha, o que quero, senão que isso se incendeie. É isso. É a mudança de cabeça. Arrebentem com isso. Aquelas multidões estão queimando a ideia de Deus para quem raciocina. Por isso que o número de ateus está aumentando. O número de ateus cada vez fica maior. Sabem por quê? Porque os inteligentes que raciocinam não aceitam isso. As pregações que estão aí fora, em nome de Deus, em nome de Jesus, não se aceita mais isso. Virou um grande mercado. Aí eu lendo essa maravilha aqui, ó, eu vou ler para vocês alguns trechos e vocês vão ver. Eu me reúno com esses caras de noite, né, Magui? Eu me reúno com essa turma, com o Sam Harris, agora com esse Rob Bell. Ele tem até uma musiquinha que eu já ensaiei muito hoje, né? Olha só, diz assim, ó: Believe in hell, not in Rob Bell. Believe in hell, not in Rob Bell. Believe in hell é acredite no inferno. Not in Rob Bell, mas não acredite em Rob Bell. Isso até rima, Magui. Se eu puxar essa musiquinha, Márcia, Believe in hell, not in Zé Manel. É o que o movimento espírita vai começar a cantar. Believe in hell, not in Zé Manel. Believe in hell, not in Zé Manel. Lá nos Estados Unidos eles estão cantando Believe in hell, not in Rob Bell. Rob Bell é o pastor que está revolucionando com os Estados Unidos. Depois de Sam Harris. Sam Harris dá a cacetada filosófica, dá a cacetada de um ateu. E Rob Bell dá a cacetada de um cristão, de um pastor. Olha só, Rob Bell é o padre Marcelo Rossi dos Estados Unidos. Então eu vou pulando aqui para não ler tudo, porque senão não vai dar tempo. No ano passado ele lançou o best-seller O Amor Vence, que saiu recentemente no Brasil pela editora Sextante. Entrou para a lista dos mais influentes da Time e desatou a ira dos evangélicos conservadores ao questionar o conceito de céu e de inferno. Perguntaram para ele: por que o senhor deixou sua igreja e mudou-se para a Califórnia? Ele falou: bom, porque é preciso mudar, assumir risco, apreender coisas diferentes. Aí eles perguntaram: no seu livro O Amor Vence, o senhor questiona a ideia de que alguns irão para o céu e outros para o inferno. Céu e inferno são ficção? Perguntou a revista para ele. E ele respondeu: acredito em céu e inferno como dimensões de nossa existência aqui e agora. Prestem atenção. E acredito que céu e inferno
são realidades que se estendem para a dimensão para a qual vamos ao morrer. Que se estendem, ou seja, é uma consequência do que você é aqui, você vai ser lá. Lembram que eu tenho dito aqui, já disse para trás, vocês lembram? Ninguém vai para o céu ou vai para o inferno. As pessoas já estão num dos dois. Você não vai para o inferno, você já está nele, se você estiver atormentado. E você não vai para o céu, você já está nele, se você estiver tranquilo. Então, olha o que ele diz aqui. Céu, acredito que céu e inferno são realidades que se estendem para a dimensão para a qual vamos ao morrer. Mas olha só o que ele complementa. Mas já entramos no campo da pura especulação. Acho que o problema de muitas igrejas, é que elas falam com extrema autoridade sobre aquilo que todos nós, elas inclusive, desconhecemos. É comum você ver os pregadores na televisão, porque Deus quer isso, porque Deus disse isso, porque Deus fez isso, como se o cara dormisse com Deus. É como se ele morasse junto com Deus. Então, uma autoridade que Deus fez, que Deus quer que você seja feliz, que Deus isso, que Deus aquilo, como se o cara tivesse ali, fosse caseiro de Deus. Mas ele diz aqui, nós desconhecemos. O céu seria a extensão. Quando nós vamos para algum lugar que nós não sabemos, nós desconhecemos. Vamos pelo menos ser honestos. Olha o que o pastor diz. Ninguém sabe o que acontece quando morremos. Não tem fotografia e não tem vídeo. Se ele pesquisar, ele vai ver que tem. Já inúmeras pesquisas já têm sido feitas com a transcomunicação instrumental. É porque nesse mundo aqui, nós conhecemos tanta coisa, e tem tanta coisa que se conhece nesse mundo, que juntar tudo isso numa peneira ou numa concentração de conhecimento é difícil. Tem gente que morre do lado de cá, nasceu aqui, morre aqui, sem saber o que estão fazendo, descobrindo aqui. Isso é, apesar de toda a comunicação que nós temos hoje. Então as coisas acontecem em várias partes do mundo, coisas que estão solucionadas de um lado, tem ainda muita dificuldade em outros. Então ele diz isso, não tem fotografia e não tem vídeo. Tem até o Vidicom. O Vidicom é um aparelho capaz de captar o espírito e a comunicação da voz dos espíritos. E são pesquisas enormes. Eu já disse aqui do Jorge Mick, do Konstantin Rodiv, do Hans Otto Konig, pessoas cientistas que pesquisam isso e tem livros sobre isso. O livro da transcomunicação instrumental, inclusive, fala a respeito de todas essas pesquisas, mas deixa para lá. Ele para aqui. Aí fazem a pergunta: as pesquisas mostram que a grande parte dos americanos acredita em céu e inferno. Mais de 87% acredita. Como sua igreja conseguiu crescer, Luiz Felipe, sem a recompensa celeste nem a ameaça infernal? Que a igreja dele cresce demais, está crescendo muito e está incomodando as outras igrejas. Então perguntaram, mas como a sua igreja está conseguindo crescer sem medo do inferno e sem as vantagens do céu? Ele responde, hoje em dia, várias pessoas, sobretudo os mais jovens, olha só, olham para a sua igreja e acham que ela não se importa com o sofrimento real que temos no mundo de hoje, aqui e agora. No entanto, é disso que Jesus mais falou. Esses jovens têm amigos, inclusive amigos ateus, que parecem ter mais compaixão pelos outros, pelos pobres e pelos marginalizados, do que a própria igreja a qual pertencem. As pessoas ateus estão tendo mais preocupação e compaixão com os semelhantes do que as igrejas. Isso é real. As igrejas viraram sinônimo de dinheiro, sinônimo de poder, sinônimo de domínio. É isso que viraram as igrejas. E não partem para resolver o problema, para mudar. Honestamente, se não está funcionando, tem que mudar. E por que não mudam? Porque não tem interesse. O mercado está bom, continua. Todos esperavam que o Papa lançasse alguma coisa de luz para a humanidade. Lançou agora um livro, está sendo aí já badalado, sabe, dizendo o quê? Que no presépio não tinha boizinho, carneirinho, bezerrinho. Pô, tá aí, vocês não viram isso ontem na televisão? Anteontem? Oh, e vai ser best-seller, vai vender o mundo inteiro.
O presépio não tinha boizinho, não tinha carneirinho, não tinha bezerrinho. Ora, que isso? Que isso? Meus queridos, nós estamos querendo ser enrolados e enganados? Ou estamos querendo acordar para a realidade? Sejamos senhores de nós. Estamos querendo viver como bobo nesse planeta aqui, sendo explorado e sem entender. Cadê Deus? Deus não existe. Baseado nisso que a gente vê no mundo, o ateísmo é a maior e a melhor saída para os homens inteligentes. Mas os homens inteligentes estão começando a imprensar as igrejas. E é isso que tem que ser feito. A missão dos espíritas está aqui no Evangelho, é pregar o novo dogma da reencarnação e destruir o culto ao bezerro de ouro. Isso que está aí em nome de religião, em nome de igreja, é culto ao bezerro de ouro. E vai ser desmoralizado, como está sendo, com a abertura, a publicação. Vão mesmo para a televisão, vão mesmo, que aí começa a saturar. Ninguém aguenta mais. As pessoas sérias e inteligentes não aguentam mais. Botou na televisão, falou Jesus, nego troca logo. Tira logo do canal, que já não aguenta mais. Agora tem multidões e mais multidões querendo que Jesus leve, pega no colo e leva. Não é assim, isso não vai acontecer nunca. Olha o que não é o Sam Harris, o Rob Bell, que diz o seguinte: eles se preocupam mais com os pobres e os sofredores do que as próprias igrejas. Aí perguntaram para ele assim: sendo só amor, Deus não pode ser tão colérico com quem nunca encontrou Jesus, a ponto de condená-lo à danação eterna. Então, ao abolir a ideia de um inferno, o Senhor reconcilia a onipotência de Deus com o sofrimento humano? Claro que sim. O que esse homem aqui, que esse pastor aqui, está fazendo? Ele está buscando, ele está procurando aquilo que o Espiritismo já trouxe, aquilo que nós já temos. Então, enquanto lá, nas igrejas, estão havendo líderes e missionários que estão tentando chegar ao Espiritismo, eu acuso sempre, o movimento espírita está tentando jogar o Espiritismo nas igrejas. Enquanto eles lá precisam das notícias, das informações sérias para saírem de lá, o tal movimento espírita está tentando levar o Espiritismo para as igrejas. As igrejas têm que sair de lá e não o Espiritismo ir para lá. As igrejas têm que vir para cá, não para o Espiritismo, mas continuem sendo igrejas. Mas igrejas reencarnacionistas, igrejas que mostram que o universo foi feito para a evolução de tudo e de todos. Igreja que mostra que todos nós temos um destino. O nosso destino é a perfeição, é a santidade. Ou seja, como ele diz aqui, o nosso destino é o céu. Olha aqui, sendo só amor, Deus não pode ser tão colérico com quem nunca encontrou Jesus, a ponto de condená-lo ao inferno, à danação eterna, como ele botou aqui, né? Então, ao abolir a ideia de um inferno, o Senhor concilia a onipotência de Deus com o sofrimento humano? Ele fala assim: acredito que sim. Precisamos entender que temos verdadeiros infernos na terra, neste exato momento. Há gente faminta, gente sem acesso à água potável. A terra está cheia de sofrimento humano. Creio que não é por acaso que as pessoas mais interessadas em discutir o inferno depois da morte são as menos interessadas em discutir o inferno sobre a terra. Lembra o alvoroço que se faz contra o aborto? As igrejas derrubam o governo quando o governo começa a tratar de aborto. Estados Unidos, eles andam na corda bamba. O Obama e o Mitt Romney estavam na corda bamba com essa história de aborto e homossexual. Porque se bobear, cai, perde uma eleição por causa disso. Ficam muito preocupados com o aborto. E não se preocupam com uma criança que morre a cada 20 segundos na Terra só por falta de saneamento básico. A cada 20 segundos morre uma criança no planeta por falta de saneamento básico. Só por falta de saneamento básico. E as igrejas e as religiões não fazem nada com relação a isso. Porque o aborto virou um rótulo. Aí pergunto para ele se é a favor do aborto? Não. A resposta dele é clássica, não. Mas aí ele disse assim: acredito que sim. Precisamos entender que o verdadeiro inferno na Terra, o verdadeiro inferno na Terra nesse exato momento. Aí a revista perguntou para ele assim: olha, o senhor é adepto do universalismo, a doutrina segundo a qual, no fim, todos seremos salvos? Olha só, é a doutrina espírita, não garante que todos seremos salvos? Garante que todos seremos salvos. Não numa vida, mas através das reencarnações. Isso não é justo?
Eu já há 9 anos digo isso aqui nos programas de televisão. Eu mostro, eu argumento que uma única vida é contra o próprio cristianismo. Eu falo, vocês evangélicos, cristãos, admitem que nós só temos uma vida e ao final dessa vida 90% dos seus irmãos vão para o inferno eterno. Isso é falta de amor ao próximo. Isso é falta de dó, falta de piedade, isso é falta de carinho para com os outros, falta de amor ao próximo. Então você, cristão, que concorda com o Evangelho, aceita isso, que nós temos uma única vida e ao final dessa única vida, se você for avaliar pelo que acontece na terra, 90% iria para o inferno, iria para a condenação eterna. Você aceita isso? Como cristão, você está faltando com amor ao próximo. Eu sempre argumentei isso. Ele diz aqui, a pergunta, todos seremos salvos? Ele diz assim, há um número crescente de cristãos que acreditam que decorrido o tempo necessário, Deus conquistará todos nós, ganhará todos os corações. Não sei se isso vai acontecer, também não sei o que acontece. Olha a honestidade do cara. Uma das coisas que se precisa é ser honesto. Michel Onfray, um filósofo ateu também francês, ele diz o seguinte, que as religiões mentem dioturnamente, mentem sequentemente. Por isso, elas não conseguem ajudar a humanidade, que as religiões atrapalham a civilização. Isso já é Michel Onfray, não é Sanherres, porque são muitas as estrelas que tem pelo planeta e que estão levantando essas questões. Eu vou tentar acelerar aqui para vocês verem que maravilha. Há quem diga que Deus conquistará todos nós, ganhará todos os corações. Não sei se isso vai acontecer. Também não sei se isso acontece quando morremos. Mas acho que essa é a melhor história possível. Ele mesmo acha que isso é a melhor história. A pior seria o povo vamos para o inferno. Então, se ele acha que Deus ganhar todos é a melhor história. Continuando, ele diz assim, portanto, por que não torcer por ela, por essa história? Para mim, é incompreensível um cristão que não considera a salvação universal como a melhor saída, a melhor história. Para mim, acreditar nisso é um dever de qualquer pessoa boa, decente, com o coração no peito. Eu falo isso aqui na televisão há muito tempo, quando eu chamo aos evangélicos, aos nossos irmãos de outras igrejas, que acreditar numa única vida é contrariar Jesus, é contrariar o amor ao próximo. Mandou amar o inimigo e você se orgulha que você está na igreja, vai para o céu, e que os outros que não aceitam Jesus vão para o inferno. Isso é ódio, rancor, isso é sintoma de inferioridade. Então como você pode se dizer cristão, evangélico, e ficar ainda confortavelmente achando que é isso mesmo, eles merecem o inferno? As denominações evangélicas mais conservadoras ficam furiosas com a pregação dessas suas ideias. Por quê? Ele falou assim, é fascinante e perturbador ao mesmo tempo. Se estamos levando a sério a mensagem de Jesus sobre o amor de Deus por todos nós, a salvação universal deve ser o ponto de partida. Não vejo de outro modo. Minha intuição é que essa subcultura exclusivista entende que a salvação universal diminui a importância de Jesus. E eu acho o contrário. Porque o que as religiões acham é que se admitirem que a salvação pode ser fora de Jesus, esvazia as igrejas. Que as igrejas apresentam Jesus como único Salvador. E ele está mostrando o contrário. E perguntaram, por que tanto ódio das igrejas contra você? Ele falou, é por isso. Mas eles acham que quanto mais universal fica a salvação, enfraquece, diminui a importância de Jesus. Olha, eu não vou ler toda, porque realmente não vai dar tempo, mas olha a capa da revista, é uma que fala sobre depressão, então se vocês puderem, procurem para dar uma lida, mas eu vou ainda dar uns destaques aqui, que esse eu não posso deixar. Olha aqui, quais são os sinais concretos dessa mudança? Da mudança que as religiões estão tendo? Porque eles perguntam aqui, o senhor sofreu algum tipo de hostilidade desse grupo nas suas turnês pelo país, desse pessoal que tem raiva dele? Ele falou que sim, que sofre sim, e ele gosta até dessa que diz assim, believe in hell, not in Rob Bell. Believe in hell, not in Rob Bell. Ele believe in hell, not in Rob Bell. Ou seja, aceite o inferno, mas não aceite
Rob Bell, que é o nome dele. E essa eu trouxe para mim, essa aí eu vou explorar, viu? Vocês podem pegar as bandeirinhas aí para falar. Believe in hell, not in Zé Manel, que é contra Zé Manel. Mas olha que maravilha que está aqui. Quais são os sinais concretos dessas mudanças? Porque ele diz que está havendo mudança sim. E vocês acham, eu posso garantir para vocês aqui, o movimento espírita está mudando com as nossas pregações. O movimento espírita está mudando com as nossas pregações. Eles estão com medo do que nós estamos fazendo, que nós estamos abalando as estruturas dele. E eu recebi agora essa semana um novo levantamento nosso na internet. Nós já estamos com quase 95% de aceitação e 5% de rejeição. Daqui a pouco nós vamos estar com 100% de aceitação. Eu posso até dizer que os 5% de rejeição que nós estamos tendo agora são dos espíritas, que estão entrando lá para dizer que é um absurdo, porque nós estamos com 95% de aceitação. Não é minha, do Zé Mané, é do espiritismo. É dessas ideias que a doutrina espírita passa para nós. É dessas ideias. Então, olha o que ele diz. Quais são os sinais concretos dessas mudanças? Ele falou: é impressionante o número de líderes religiosos que estão percebendo a dificuldade das pessoas em se identificar com a pregação atual. Prestem atenção nisso. A mensagem não está chegando ao coração das pessoas. Em muitos lugares converso com religiosos que me dizem sempre, baixinho e discretamente, que entendem o que estou dizendo, acham que estou no caminho certo, mas não podem falar isso publicamente, sob pena de perderem o emprego. Como isso acontece até comigo mesmo, com um grupo de pessoas do próprio movimento, que sabem que nós estamos fazendo certo, o que deve ser feito, mas eles não podem abraçar isso, porque eles causam um problema geral. Então, o que vão fazer? Viram o que disseram os líderes religiosos para ele? Que eles sabem que ele está certo, sabem que ele está no caminho. Em muitos lugares converso com religiosos que me dizem: queridos, isso acontece comigo quase que semanalmente. Não vou dizer diariamente, que eu ando pouco na rua, mas quase semanalmente. Vocês não sabem o respeito com que eu sou tratado pelos pastores das igrejas, pelos reverendos, pelo pessoal da própria Igreja Católica, que muitos até no bom sentido me invejam por eu ter essa liberdade e essa coragem de fazer do jeito que eu faço, porque eles gostariam de estar fazendo. Eu tenho confissões de dirigentes de igreja que já me disseram francamente: eu não vou morrer lá, eu vou morrer espírita. E me disse que só não tinha o livro dos médiuns. Eu peguei aqui imediatamente no dia seguinte, para ele não morrer sem o livro dos médiuns, levei o livro dos médiuns para ele. Diretor de igreja, e não é igreja pentecostal de esquina de garagem, não. É igreja tradicional, igreja respeitável, igreja séria, porque eles nos ouvem, eles estão recebendo a mensagem dessa maravilha, e eles estão pensando como esse homem aqui está fazendo. Esse homem está levantando a inteligência, a razão, o bom senso contra as igrejas que estão atolando o mundo nessas desgraças todas porque nós estamos passando. E ele diz mais aqui. Não, eu vou ter que ler, não vou ler tudo não, vocês assistam a televisão. Ele fala a favor do darwinismo, isso arrepia e apavora as igrejas. Ele fala, olha que pergunta que fizeram, eu só queria achar a de Hitler e a de Gandhi. A de Gandhi eu já achei, a de Hitler. A de Hitler está aqui. Olha só, olha a pergunta que a revista fez para ele. Para muitos cristãos, só os cristãos vão para o céu. Pergunto, Gandhi, que não era cristão, está no inferno? Olha que pergunta feita para um pastor. E olha o que ele responde. Deus ama Gandhi mais do que qualquer um de nós pode imaginar. Gandhi parece ter sido um grande homem, profundamente comprometido com a verdade e o florescimento da humanidade. Acredito que está com Deus que tanto o amou.
E agora ele pergunta aqui sobre Hitler. Eu sei. Para muitos cristãos como o Senhor, um Deus generoso não condenaria ninguém à danação eterna. Engraçado que eles falam danação eterna, né? Você se dana mesmo, né? Ninguém à danação eterna. Pergunto, Hitler está no céu? Olha que pergunta, para um pastor, para um evangélico, para um homem daquele que teoricamente teria que estar achando, aceitando e pregando que só Jesus salva, que Jesus é o único caminho, que se não for por ele, a salvação está perdida. Olha a pergunta que a revista fez para ele. Para muitos cristãos como o Senhor, um Deus generoso não condenaria ninguém à danação eterna. Pergunto, Hitler está no céu? Olha o que ele respondeu. Hitler parece ter sido alguém inclinado à criação de imensos infernos para si mesmo e para os outros. Minha suposição é que Deus lhe deu o que ele queria. Acho que é o único modo de analisar esse caso à luz da destruição que Hitler causou. Qualquer reconciliação ou perdão, nesse caso, está além da minha compreensão. Porque ele não entende, ele não conhece ou ele não encaixou a reencarnação nisso. Mas olha como ele induz. O que os espíritos disseram? O Hitler está aí reencarnando, ele já veio para cá reencarnado. E as tendências do Hitler não foram só dele. Hitler não fez o nazismo sozinho. Ele teve uma multidão, um povo que o apoiou. Ele não fez as guerras sozinho. Ele não fez os extermínios, os campos de concentração sozinho. Ele teve uma multidão que o acompanhou. Então isso são espíritos, vindo de outros lugares também, que passam por aqui e deixam as suas marcas, mas também os seus exemplos do que nós temos que ter cuidado para não fazer. Temos que ter cuidado para não acontecer de novo. Então, estão vendo? Isso é um sintoma que eu quero deixar aqui para vocês, mostrar para vocês, que é preciso revolucionar, é preciso mudar, é preciso quebrar preconceitos, é preciso tirar a caixa da cabeça, porque nós nascemos encaixotados. E quando nossos filhinhos nascem, nós encaixotamos eles. E quando nossos netos nascem, nossos filhos encaixotam. Por isso que isso demora tanto a mudar. Nós temos que tirar a caixa da cabeça e buscar a verdade. A verdade não é espírita, a verdade é eterna. Se ela é verdade na Bíblia, ela é verdade no Espiritismo. Se ela é verdade no Alcorão, ela é verdade no Espiritismo. E ela será verdade em qualquer parte do universo. Porque verdade é imutável. Verdade não é dos homens, nem das igrejas, nem do Espiritismo. A verdade é das regras de Deus. E é isso que nós precisamos conhecer. Então, quero deixar aqui que essa mensagem, essa notícia de que Rob Bell é um homem nos Estados Unidos que está fazendo um trabalho com muito esforço, com muito sacrifício, com muitos inimigos e com muitos problemas, que nós também devemos fazer em favor da nossa passagem por aqui, em favor da sociedade humana. Assim como Sam Harris, o ateu, que o livro tem aí para emprestar, a Carta a uma Nação Cristã, está fazendo a mesma coisa. Assim como o ateu Michel Onfray, francês, best-seller também em suas publicações, está fazendo no mundo. E assim como nós estamos fazendo no mundo. Eu, com certeza, estou me reunindo com essa gente, porque o pensamento deles, e eu sou insuspeito para dizer que eu estou copiando deles. E não vou dizer que eles estão copiando de mim, mas eu faço antes deles. Então, tudo agora está mostrando que nós estamos na época de mudar, na época de transformar. E para isso precisa ter coragem, precisa ter decisão, precisa ter firmeza. E não é ser violento. Eu até brinco na televisão, eu falo assim, estão aí pensando, como ele é violento, como ele é odioso. Nada, sou um doce de pessoa, sou diabético, tenho atestado para provar o açúcar que eu tenho no sangue. Então eu sou um doce de pessoa, fisicamente, espiritualmente. Não tenho inimigos, não tenho mais bronca, já tive, mas aprendi com o Espiritismo a não ter, abraço qualquer um. E estou aprendendo, mas tenho independência. Eu tenho SIC, que não é cadastro de identificação do contribuinte. SIC é coragem, independência e um pouquinho de conhecimento. Isso eu tenho, por isso eu aplico.
E eu não posso abrir mão disso. E eu quero que vocês saiam daqui todos, filósofos, perguntem, questionem, duvidem e sejam teólogos. Coloquem-se no lugar de Deus e fala: se eu fosse Deus, olha para cá e você faria melhor do que isso. À luz de uma única vida. À luz do Espiritismo, não. À luz do Espiritismo você está no esquema. À luz do Espiritismo, isso aqui é uma bela e maravilhosa escola na qual nós estamos hoje e da qual nós sairemos um dia. Que Deus continue nos alertando, nos abençoando e até a próxima.